Olá! Mais um episódio do nosso podcast Café com Lei e Companhia. Obrigado por estar com a gente. Hoje, para estrear nosso quadro de convidados, abrimos com chave de ouro com um convidado muito especial. Ele é médico, cirurgião plástico. Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especializado em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Universidade do Triângulo Mineiro, especializado em cirurgia plástica pela Faculdade de Medicina do ABC e Hospital Santa Catarina, São Paulo, especializado em cirurgia crânio-maxilofacial pela USP, São Paulo, capital, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras, médico coordenador da Unidade de Tratamentos de Queimaduras, da Unidade da Cirurgia Plástica e da Cirurgia Plástica Pós-Bariátrica da Santa Casa de São José dos Campos, preceptor dos doutorandos da Faculdade de Medicina, da Humanitas, da Unidade de Tratamento de Queimaduras. Doutor Márcio Fontoura. Obrigada, doutor. Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Márcio, obrigada, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, a estar aqui conosco, nesse cafezinho informal, Durante essa semana, nós colocamos uma caixinha de perguntas, então chegaram diversas dúvidas, aproveitando aqui da sua presença. Nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho do direito relacionado à medicina, fazendo essa interface, para que possa esclarecer dúvidas, seja de advogados, seja do público em geral. Vamos tomar esse café com a gente? Doutor, se puder falar um pouquinho, como é o seu dia a dia, o que o doutor atende, quais são as maiores demandas no dia a dia ali dentro do hospital, dentro da clínica? Eu trabalho principalmente na Santa Casa de São José dos Campos, então concentro quase toda a minha atividade médica naquele hospital. Eu trabalho e coordeno a unidade de queimados, então ela funciona 24 horas a semana toda, e nós temos então um atendimento desde a urgência até o tratamento de sequelas, então o tratamento integral do queimado, que ocorre para os pacientes, tanto de convênios quanto do SUS, para a região metropolitana do Vale, que inclui 39 municípios. Então nós somos uma referência local e regional também. E trabalho também na medicina de cirurgia plástica, reconstrutora e também estética, e parte dela é com a cirurgia pós-bariátrica, ou seja, os pacientes que são operados na Santa Casa para redução do estômago, para tratar a obesidade, são depois encaminhados para nós da cirurgia bariátrica para dar continuidade ao tratamento, para fazer as cirurgias relacionadas a esse tipo de alteração, que é a grande perda ponderal. Perde muito peso e sobra muita pele, tem várias consequências então. E também trabalho na clínica particular com cirurgia estética e reparadora também. Doutor, em relação aos pacientes bariátricos, para quem haveria indicação para essa cirurgia? Quais seriam os requisitos para que o pós-bariátrico possa fazer essa cirurgia plástica para retirada desse excesso de pele? Existem alguns critérios. O primeiro deles, talvez mais relevante, é o critério de alcançar um peso abaixo da obesidade. Então isso é a partir do chamado índice de massa corpórea, ou massa corporal. Esse índice, o normal, é entre 20 e 25, e o índice acima de 25 até 30 é considerado sobrepeso, acima de 30, obesidade. Então esses pacientes têm que ter pelo menos um índice de massa corporal de 30 ou menos. Aí podem ser candidatos. Tem também que ter um controle. Às vezes a pessoa é diabética, hipertensa, então ela tem que ser avaliada por cardiologista, por um clínico, para ver se tem condições clínicas de fazer a cirurgia, ser submetida à cirurgia que a gente chama de dermolipectomia, são de várias áreas. E também a pessoa tem que estar bem nutricionalmente, então ela tem que ser acompanhada e receber alta do nutricionista e também do cirurgião que fez a gastroplastia. A gastroplastia é a cirurgia bariátrica, é a redução do tamanho do estômago. E é feito também uma outra coisa para reduzir a absorção de alimentos, isso é chamado Y de rua, a maior parte utilizada, é uma técnica chamada, tem esse nome, é um pouco complexo de explicar, mas é um modo de diminuir o tamanho do intestino. É feito um desvio também do inglês bypass. Então muita gente fala que fez uma cirurgia de redução do estômago com bypass. Então os pacientes têm que estar bem clinicamente, índice de massa corpórea abaixo de 30 e acompanhamento psicológico também. Devo frisar que é muito importante que a pessoa esteja bem e também nutricional, do ponto de vista nutricional. Doutor, em relação à questão da cirurgia plástica para retirada de pele, essa é considerada uma cirurgia estética ou reparadora? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, Essa separação é razão de muita discussão que parte muitas vezes para a parte filosófica. O que seria estético? É com interesse simplesmente do embelezamento ou retornar a uma condição que a pessoa estava
de conforto do ponto de vista de autoestima anterior, por exemplo, ao ganho excessivo de peso e também posterior à perda excessiva de peso, em que leva à sobra de pele. Existem algumas coisas que acontecem com a sobra de pele, por exemplo, tem uma queda das mamas, a gente chama de ptose mamária, que para a mulher muitas vezes significa uma perda de autoestima muito importante. Então isso tem uma consequência psicológica. Então algumas vezes vai ser necessária a cirurgia exatamente para devolver essa autoestima. Em outras circunstâncias, por exemplo, a consequência no abdômen, que haja também uma irritação da pele, muitas vezes faz micose debaixo da dobra da pele, fica úmido, às vezes dá mau cheiro. Aquilo tem uma consequência também, tanto da esfera física, no risco de infecção, então, da pele, como também uma repercussão psicológica, na autoestima e também das relações interpessoais. Isso para o esposo, para o namorado e vice-versa, para a namorada e para a esposa, pode ser algo muito pesado do ponto de vista do relacionamento. Então há relacionamentos que infelizmente terminam exatamente porque começa a ter um conflito em razão dessas alterações. Então veja que elas se misturam, tanto a parte estética e de embelezamento, mas também a parte reparadora. Então é uma reparação que leva a um resultado estético melhor. E existe também as cirurgias mais feitas, né, incluem a parte da coxa, por exemplo, que às vezes fica aquele gordinho da parte interna da coxa que fica raspando na roupa, de um lado da assadura, né? Da assadura, um lado da coxa raspa no outro lado também, incomoda. Então e também na mama pode existir essa assadura debaixo do sulco mamário ali, fica úmido, né, dependendo do tamanho da mama. Isso leva à infecção da pele, pode ser bacteriana ou mesmo fúngica. Pensando nisso, os casos que chegam na unidade, né, onde vocês fazem o tratamento, todos vêm de uma cirurgia realmente? Ou, por exemplo, no caso de uma pessoa que resolveu por conta própria, fazendo dieta, academia, esporte, ela perde 40 quilos. Tinha algum caso lá, o convênio ou o SUS cobrem esse tipo de caso? É bastante raro, mas do ponto de vista do direito médico, não é exatamente a área de vocês, mas a gente sabe que o SUS considera que sim. Uma vez, como faz parte de um tratamento, ele deve ter feito uma pessoa fez uma dieta realmente difícil, prolongada, com exercício físico, mudança de hábitos. Isso seria muito injusto você negar a essa pessoa o acesso a alguém que tenha feito o que muitos acham, e não é verdade, já vou avisar aqui, que é um caminho mais curto, que é o procedimento cirúrgico. Muitas vezes consideram a pessoa que tem a obesidade classificada conforme o índice de massa corpórea, classe 1, 2 ou 3, como uma pessoa que não tem esforço. Mas a gente tem que lembrar que obesidade é uma doença. E muitas vezes ela leva a consequências, além da parte estética, de comprometimento da saúde, como pressão alta, hipertensão arterial, ou diabetes mellitus, a diabetes mesmo, que a gente chama de resistência periférica. Então, às vezes, é uma pessoa que está tomando vários medicamentos. Então, uma vez que ela tem alcançado esse peso dentro do sobrepeso, realmente, 25 a 30 é sobrepeso, ela alcança o direito também de fazer os procedimentos, mesmo que ela não tenha feito a cirurgia bariátrica. E isso é igual tanto para o SUS quanto para o convênio. O direito ela tem. Como que elas fazem, doutoras, que são especialistas? Então, doutora, a gente percebe que tem uma grande dificuldade, porque chega bastante essa dúvida para a gente, mas só diante de uma liminar que os pacientes têm conseguido, porque a justificativa do convênio é que aquele paciente não se submeteu a um procedimento cirúrgico, seja a mais comum, que é a bariátrica, e aí eles negam de cara. Então, o correto é realmente procurar um advogado especializado, colocar o seu caso, porque justamente você vai juntar no processo todo esse acompanhamento que o doutor falou. Provavelmente passou com nutricionista, fez uma alimentação, talvez a importância de uma orientação, de ter passado com um psicólogo também, durante esse processo de emagrecimento. Se você levar em consideração, a única diferença foi o que levou aquele emagrecimento, que não foi a cirurgia somente, porque faz a cirurgia, mas também o paciente faz dieta no pós-operatório, também tem que fazer atividade física, né, doutora? A única coisa que não passou pelo procedimento cirúrgico. Essa é a única diferença no caso. As cirurgias para a correção dessas alterações, desse excesso de pele, a gente chama de sobra de pele, são as dermolipectomias. Esse é um termo que vem do grego, derma significa pele, lipo, gordura, ectomia, retirar. Então, uma cirurgia de retirada de pele e gordura. E por que isso é feito? É porque existe uma repercussão realmente geral para a pessoa. Você não considera alguém, uma saúde só
uma parte do corpo, falou assim, só o dedo está doente. O que acontece é que a pessoa adoece. Alguém que leva uma martelada no dedo, desculpe a analogia um pouco grosseira, dói o corpo inteiro, ele vai ter uma repercussão generalizada. Então, a gente percebe que desde 2007, por exemplo, o SUS, que existe desde 1988, criado pela Constituição Cidadã, considera que a cirurgia pós-bariátrica de cirurgia plástica é um tratamento de saúde. E não é só um tratamento de embelezamento, né? Os convênios têm muita resistência porque, é claro, isso vai ter um custo, esse custo pode ser bastante significativo, e eles muitas vezes só autorizam, depois de muitas liminares que ocorreram realmente, a gente solicita o procedimento e normalmente é negado. Isso é muito comum, doutor? A gente tem atuado muito com liminar no dia a dia? Não muito para abdômen, porque eu acredito que devido à judicialização frequente, eles acabaram criando mecanismos para remunerar os cirurgiões plásticos e liberar esse tipo de cirurgia. Doutor, é como o senhor estava falando em relação às cirurgias separadoras, que a abdominoplastia é a mais comum e os convênios, eles já autorizam automaticamente, justamente depois de tanta judicialização. E quais as outras cirurgias mais comuns, doutor? Tem alguns convênios que não fazem automaticamente, né? Tem que levar algum tempo, às vezes realmente, eventualmente, só com a atuação do advogado mesmo, daí a importância crucial de vocês. Bem, um dos fatores, eu vou explicar uma outra parte, é que muitas vezes o convênio oferece para o cirurgião uma remuneração que, perante as tabelas do próprio Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional de Medicina, são chamadas remunerações aviltantes. Então, vou fazer uma comparação que algumas remunerações não são suficientes para, por exemplo, comprar uma calça jeans de uma marca um pouco melhor. Então, muitas vezes a responsabilidade do médico é tão grande que ele não vai... suporte de uma cirurgia dessa, né? Sim. Isso. Não vai querer se submeter realmente a esse tipo de procedimento. Então a remuneração acabou melhorando um pouco. Houve um acordo realmente entre vários cirurgiões e que aceitam um valor um pouco, não é muito alto, mas também não é tão baixo quanto se queria no início, né? Agora, realmente as cirurgias mais frequentes são primeiro abdômen, talvez em segundo lugar mama, e aí vem as outras braço e coxa, né? Essas são muito problemáticas, principalmente braço. Eles consideram o restante puramente estéticas. Né? Uhum. Inclusive, nós temos até o STJ, tem um tema de repercussão geral, o número 1069, que determinou já que essas cirurgias plásticas reparadoras devem ser cobertas pelo convênio. Então, assim, é uma situação que é muito injusta, né? Acaba ficando agora, então, na discussão do que é reparador. Exatamente, e o que não é. Essa é a questão. E sabe que, inclusive, também o próprio STJ também já definiu que é possível que os convênios tenham juntas médicas para que definam se realmente é uma cirurgia plástica reparadora ou estética. Isso não vai vincular a uma ação judicial. Não é porque, por exemplo, a junta disse é uma cirurgia estética que o paciente não vai poder entrar. Ele vai poder entrar da mesma forma. Mas existe a possibilidade de, na dúvida, se as operadoras quiserem fazer esse estudo através dessa junta médica, já existe essa possibilidade, inclusive é a recomendação em caso de dúvida, mas nem sempre o que acontece, né? Uhum. A negativa vem A negativa, mas realmente o que se leva muito em consideração juridicamente é essa questão da estética ou é reparadora, né? E a gente sabe que no bariátrico ali toda essa repercussão acaba sendo, é claro, acaba no fim estético, né? Como o doutor colocou ao final, mas assim, é a reparação daquilo que aconteceu com o corpo dele, né? Anteriormente, ter passado por tudo aquilo, né? Esse emagrecimento repentino que traz questões emocionais. Sim, como é uma mudança da forma, você devolver a forma anterior é uma reparação. Tem um final estético também, sem dúvida. Vai mudar a roupa, a pessoa melhora muito a autoestima, exatamente porque melhora a estética também. O que é uma alteração não estética, seria reparadora puramente? Algo funcional. Isso é bem claro para nós que cuidamos de queimados também, alguém que não consiga abrir a mão. Realmente, muitas vezes ele esconde a mão porque fica muito fácil perceber que ele tem uma deformidade e ele não tem um movimento. Então, ao mesmo tempo que a gente faz a correção para que ele possa funcionalmente atuar com a mão, a gente faz uma correção que esteticamente vai melhorar. Então, essa divisão é um tanto artificial e realmente há mesas de discussão sobre vários tipos de procedimento, até que ponto isso é reparador e estético. Puxando para o meu lado de cirurgião plástico, na verdade eu considero que quase todas as cirurgias têm essa dupla relação de fator estético e reparador ao mesmo tempo. Doutor, e assim, uma coisa muito importante que a gente até discutiu no outro podcast, num outro episódio do podcast, sobre o relatório médico, quanto é importante um bom relatório médico justamente nessa judicialização, para você solicitar uma liminar, né? E para o doutor, assim, o que
na sua opinião, deve constar num relatório médico completo? Sim, é um tema muito importante, porque muitas vezes nós, médicos, e me incluo, ficamos mais preocupados com o procedimento em si do que a preparação para ele. O relatório precisa constar realmente a evolução do paciente, né? Normalmente a gente coloca o que deveria ter, o peso inicial, o peso final e realmente as repercussões que tem para o paciente. E a solicitação, lógico, do procedimento que vai ser, que se pretende que seja executado. E muitas vezes, dentro desse relatório, às vezes é necessário ter mais de um profissional. Por exemplo, uma repercussão que tem de uma mama muito grande, mesmo depois que ela tem a redução, por exemplo, de ortopedista que possa observar uma alteração da coluna, assim como a avaliação muitas vezes de um psiquiatra também e de psicólogos, né? Porque a repercussão dessas alterações, fora o que a gente vê na pessoa, vê alguém mancando, por exemplo, tem a repercussão interna dele, né? A parte da alma, a parte da espiritualidade, a parte da autoestima, que é muito importante. Porque desde 94, por exemplo, que foi criada a chamada medicina baseada em evidências, nós, os médicos, os pesquisadores, passamos a ver de forma diferente os resultados de tratamento cirúrgico. Às vezes fazia uma cirurgia para, por exemplo, tratar um câncer, mas era tão mutiladora que você resolvia o problema do câncer e a pessoa ficava com uma vida péssima. A gente chama isso de comprometimento da qualidade de vida. Então a qualidade de vida é fundamental realmente para se estabelecer o que é realmente importante num procedimento cirúrgico. Muitas vezes, assim, o cliente chega pedindo, poxa, não sei falar isso pro médico que você está querendo. Pode fazer uma cartinha para eu levar para ele? O advogado muitas vezes escuta isso do cliente. Como que o médico recebe isso? Acha ruim com o advogado? Ou é bom que tenha um direcionamento? Porque muitas vezes nós colocamos ali, não querendo induzir a nada, mas assim, o que nós precisaríamos de informação daquele paciente para tentar numa ação judicial que ele precisa, né? Como o médico recebe, assim, essa cartinha do advogado que às vezes sai da gente ali? Essa recepção, como qualquer outro tipo de recepção, vai ter muita influência de como o médico né? O que ocorre às vezes é que algumas pessoas acham que isso é uma interferência no trabalho, na escolha médica, né? Porém, eu não enxergo dessa forma. Se você quer ajudar o seu cliente, se você realmente se importa por ele, você vai querer fazer o máximo por ele. Então, às vezes, você vai gastar ali 15, 20 minutos para fazer um relatório, vai fazer uma diferença imensa. Ele chega e fala, o que eu falo para ele, mas o que eu preciso, né? E assim, a gente pode escrever para mim, pode me ajudar. Então, assim, muitas vezes nós acabamos fazendo esse tipo de procedimento, mas não sabemos o outro lado, como isso é recebido, né, pelo médico. Inclusive, no caso das cirurgias pós-bariátricas, né, reparadoras, existe um tempo que a pessoa vai ficar afastada do trabalho. Então, vai ter que ter um relatório, um pedido para ser apresentado no INSS por mais de 15 dias. Costuma ser quanto tempo esse afastamento? Varia de cirurgia para cirurgia, porém, o abdômen, que é a cirurgia mais frequente, a gente vai de 30 a 60 dias aproximadamente. Alguém que tem alguma atividade que exija um esforço muito intenso, até 90 dias. Caso não tenha nenhuma repercussão do ponto de vista, eu quero dizer assim, alguma intercorrência ou complicação. Por exemplo, apareça uma hérnia, ou então ele tenha, conforme abra os pontos, né, tem uma que a gente chama de deiscência, formação de seroma. Então, caso ocorra tudo bem, entre 30 até 90 dias. Agora, isso é para coxa, braço e mama, em geral 30 dias resolve para quase todo mundo. Apesar de que, por exemplo, a cirurgia da coxa tem uma das maiores incidências de deiscência, de sutura, ou seja, no ponto abrir, na região ali próximo da virilha. Então isso pode atrasar a capacidade da pessoa recuperar para poder retornar ao trabalho. Sempre muito importante, né? A questão, por exemplo, de empregados, os primeiros 15 dias ali seriam a cargo da empresa e posteriormente seria o ingresso no INSS, né? E a importância desse relatório, né, para fazer esse pedido. Para poder fazer o pedido. Justificando o afastamento por 90 dias, por exemplo, né? Deverá constar lá, então, o tipo de atividade que a pessoa faz, por isso ela deve ficar afastada 90 dias, né? Sim, faz toda a diferença alguém que vai ficar sentado numa cadeira, em frente ao computador. Não estou dizendo que isso é fácil de forma alguma, é desconfortável, às vezes realmente muito entediante, mas tem um outro lado. Né? Exatamente, alguém que, por exemplo, tem que carregar coisas pesadas, operadores de máquinas que têm que fazer movimentos muito amplos, isso vai fazer muita diferença. É diferente, por exemplo, um porteiro, um exemplo, que está ali sentadinho, né, numa portaria mais quietinho, aquele que está numa linha de produção, por exemplo. Né? Isso é fundamental que seja individualizado. Isso de colocar todo mundo dentro da mesma característica, certamente vai ser errado. A própria perícia judicial do INSS tem levado muito em consideração, né? A questão do tipo de atividade da pessoa
em relação àquilo, à parte clínica, né? Então, em relação ao tempo de afastamento, né? Muitas vezes a perícia nem leva isso. Deveria, Deveria. É o mundo ideal do direito, mas os peritos não costumam observar. Normalmente os peritos observam a carteira de trabalho e para qual cargo ele está ocupando naquele momento. Não observa a função do trabalho a de verdade, a é o que ele faz no atividade dia a dia, né? na empresa. Seria, a princípio, deveria ser. Por exemplo, um auxiliar de contador. Ele acha que vai estar sentado o tempo todo, e às vezes não. Às vezes a pessoa confere mercadorias numa entrada de empresa, anda para cá, anda para lá. Né? Então é muito importante esse olhar diferenciado, né, do que é a função, não o cargo que ela ocupa, que ela foi contratada pelo cargo. Né? Que consta na carteira de trabalho. Que é o que acontece, que a gente vê na maioria das a maioria das vezes. Né?